Era uma vez um fruto que tem origem grega, mas se dá bem mesmo no clima do Oriente Médio. Mas em 1530, poucos anos, portanto, depois da turma dos portugueses ter chegado no Brasil, essa fruta também veio. Eu estou falando do marmelo. Aí o marmelo foi chegando no Brasil, principalmente no Centro-Oeste, em Goiás, foi tendo força. Chegou a Minas Gerais e na década de 1960 e na década de 1970 reinou. Minas Gerais ganhou prêmios. As grandes indústrias de marmelo estavam em Minas Gerais. O doce, a marmelada, estava cada vez mais famoso. Mas veio uma peste, veio uma doença e destruiu a fruta. Foi perdendo espaço e Minas Gerais diminuiu drasticamente a produção. Hoje, há um projeto que pretende mudar essa história. E é sobre a produção de marmelo e toda essa guinada que o AgroB vai falar agora. Que bom, mas que bom que você está aí do outro lado acompanhando o canal Viver Brasil em toda Minas Gerais. A gente está falando com muita gente nesse programa, o AgroB, um jeito diferente de falar de agropecuária, de agronegócios. E hoje vamos falar do marmelo e a presença ilustre aqui do coordenador de fruticultura da Emater Minas Gerais, o Denis Sanabio. Denis, é uma satisfação tremenda tê-lo aqui no programa. Satisfação é minha. Eu comecei contando toda uma história aqui e eu tenho que dizer que eu só contei essa história depois de ter confirmado com o especialista. E como é que uma fruta como o marmelo, chega numa situação dessa? A gente com tanta possibilidade de crescimento na década de 1960, década de 1970 e de repente veio esse problema todo. Queria que a gente começasse contando um pouco dessa decadência, né, lá atrás. Ele chegou aqui, né, foi distribuído em algumas parte do território nacional e aqui em Minas ele se deu muito bem. Altas altitudes, temperaturas baixas, tanto que ele reinou na região da Serra da Mantiqueira. Temperaturas baixas, né, e alta altitude. Então ali na região de Marmelópolis, Delfino Moreira, Itajubá, Maria da Fé, foi onde que ele impulsionou e chegou lá na década de 60, de 1970, a ter mais de 50 agroindústrias montadas na região. Até o nome do município, né, Marmelópolis, veio da produção do fruto, né, do marmelo. E chegou a produzir mais de 11.300 toneladas. Né, chegou a ter mais de 1.500 hectares plantados. Né? Então hoje nós, com a entrada da doença, igual nós falamos aí, que é a entomosporiose, que é um fungo, ele ataca a parte foliar da planta, esse fungo, essa parte seca, diminui a fotossíntese e aí os frutos começam a ficar pequenos, aí não dá rendimento de massa. Na época tinha poucos defensivos agrícolas, né? Não se conseguiu fazer o controle correto dessa doença e também aconteceu a entrada, né, de grandes marcas a produzir também a marmelada. E aí a competição foi assim um pouco, porque era uma agroindústria artesanal, né, de pequeno porte, e a Veiete, Sica, Colombo, né, com grandes volumes, né, produzindo um grande volume, e talvez a qualidade, né, não comparava com a qualidade feita pelos produtores, que era o puro marmelo, né? E isso então entrou em decadência. E aí diminuiu drasticamente. Hoje nós temos produzindo em torno de 350 toneladas e 55 hectares. Então caiu para 0,3% da área que tinha em 1970. Então daí esse trabalho que nós estamos fazendo em parceria com a UFLA, né? E durante mais de 20 anos é um trabalho de pesquisa da Universidade Federal de Lavras, né? Que multiplicou e desenvolveu várias variedades. Hoje eles têm mais de 31 variedades, já lá no banco de germoplasma deles. E nós vamos fazer esse teste dessas 7 variedades em diferentes regiões, com diferentes produtores, para ver o comportamento dessas variedades. Perfeito. E a gente vai dar um pulo agora
lá em São João. Vamos fazer um passeio agora em São João do Paraíso, onde tem uma produção muito forte, né, do marmelo. E a gente vai trazer agora um convidado muito especial que gravou um depoimento para a gente. No depoimento dele, a gente vai poder conferir um pouquinho da produção. Muito legal essa produção, inclusive, a produção do Rovilson. Fala, Rovilson. Estou aqui na fábrica de doce de marmelo Paraíso, localizada no município de São João do Paraíso, norte de Minas Gerais, e tendo a oportunidade aqui de falar e divulgar um pouco sobre esse produto que vem de geração para geração. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, né, como a fabricação do doce de marmelo, né? Eu estou aqui dentro da fábrica. Esse produto, esse doce foi feito, tem 1 hora e pouco que ele foi formado. Esse aqui deve ter umas 2, 3 horas que foi formado, né? Produzido hoje. É um produto da agricultura familiar, ele vem de geração para geração e a gente tem uma expectativa para 2022 boa, produção, graças a Deus produziu bastante fruto, né? E automaticamente vamos ter uma boa produção também de doce. Ele é vendido aqui no local, né? No comércio local, comércio das cidades vizinhas e chegando até as capitais, né? Belo Horizonte, São Paulo. Tá aí o marmelo. A gente começou a falar do marmelo, deve ter gente que não estava associando a imagem, agora a gente já mostrou o que é o marmelo. Agora tem uma curiosidade do marmelo, a gente vai contar todos esses caminhos aí das mudas que vão ser entregues, vamos falar bastante desse projeto, mas tem uma curiosidade, né? É uma fruta muito rica em vitamina C e outras questões muito boas para a saúde, mas ela não pode ser consumida ali in natura, né? Ela tem essa dificuldade, tem que passar por um cozimento, né? A gente até na escolha dessas unidades de produção aí, né, das unidades de demonstração e observação que nós estamos fazendo, uma pega que nós achamos para um produtor, para ele interessar, assim, é que a fruta tem um atrativo, né? E tem uns parceiros, que às vezes, o sócio, às vezes aparece um sócio lá e vai buscar essas frutas. O marmelo não teria esse problema, porque a pessoa que conhece o marmelo sabe que não dá para comer ele in natura, ele é astringente. Então ele tem que passar pelo processo de cozimento, né? E liberação dos açúcares, você coloca mais açúcar na massa e aí até dá o ponto e aí sim consumir. Então a gente elimina, né, esses parceiros indesejáveis, né? E nem pássaro gosta muito do fruto, porque outras frutas quando tá amarelinho desse jeito, vem o pássaro, né? Nem o pássaro consegue consumir, não gosta muito do marmelo. Então você não tem os parceiros. E isso é uma boa para o produtor, porque toda a sua produção vai virar a massa e vai virar a marmelada. Agora, gente, até mostrar uma imagem que estava preparada para entrar aqui no nossa primeira imagem, gente, mostrar aqui para a tela aqui do canal Viver Brasil, mostrar umas imagens aqui da produção, também lá em São João do Paraíso, que é uma produção do Leonardo Silva Souza. Ele mostrou para a gente, mandou para a gente também um produtor de lá, de São João do Paraíso. E essa produção, e aproveitando essas imagens, e já te perguntando, Dene, é uma produção hoje movida pela agricultura familiar, né? Praticamente pela agricultura familiar. Então, em todas as regiões produtoras, nós não temos grandes regiões produtoras. Está concentrado no sul e está concentrado em São João do Paraíso. No sul, por causa de clima, que eu já falei, né? E tem a tradição da marmelo lá no sul. Então, manteve. E o São João do Paraíso, a história lá, que há muitos anos atrás alguém levou muda para lá, ela se adaptou muito bem, achou um microclima na região de São João do Paraíso, né? Desenvolveu muito bem, produz muito bem, né? Tem uma produtividade alta por hectare. As mudas ela enraiza muito fácil, então ela multiplica muito fácil, então você com uma estaca você consegue enraizar e tirar uma outra muda. E assim foi feito e hoje tem uma comunidade lá que sobrevive única e exclusivamente do doce, do marmelo. E tem a festa do marmelo, então assim, isso movimenta a cidade lá no norte. E é a única, sabe? Na região ela é a única. E conversando com os produtores,
percebi que muitos deles têm, inclusive, como mercado Belo Horizonte, né? O mercado central, principalmente. Principalmente. Né? Você vai no mercado central, a marmelada é famosa. Então, se você procurar nas lojas lá, a marmelada de São João do Paraíso, você vai encontrar. E hoje ela também tem... eles foram adequando, né? E aprimorando também a produção, a qualidade, a apresentação dele. Então, hoje está numa caixinha bem apresentável, com rastreabilidade, eu consigo chegar no produtor se for preciso. Isso chamou atenção. Então, no doce, não sei se tem imagem aí, mas tem um fruto do marmelo que outra coisa. São poucas as pessoas que conhecem. Se você não mostrar essa imagem, ninguém sabe. Quase ninguém sabe como é um fruto do marmelo. Dá pra gente recuperar aí um fruto pra gente mostrar mais uma vez aqui no canal Viver Brasil? O marmelo. Agora, inclusive, aproveitar enquanto a gente está mostrando buscando essa imagem, eu acho sensacional porque ao estudar, aí vamos mostrar novamente, aí tá aí a fábrica, né? O Leonardo mandou pra gente, aí a fábrica tem lá todo o espaçamento, as barras, né? Muito, muito interessante, tem um fruto que vai aparecer em algum momento. Agora, é um doce bonito, né? É um doce bonito. Curioso que, olha lá, o fruto tá aí, então a gente acaba não conhecendo, talvez... eu li algumas coisas, muita gente falando que é uma irmã da pera. É da mesma família. Da mesma família, né? Agora, é uma rosácea. Você, telespectador ligado aqui no canal Viver Brasil, no nosso programa AgroB, está acompanhando essas frutas maravilhosas aí, essa fruta maravilhosa. Tem um termo que a gente costuma usar muito, às vezes na política, muito no futebol, que é... isso vai ser marmelada. Isso é marmelada. Como é que surgiu essa questão do marmelada? Porque na década de 60, década de 70, onde tinha essa grande produção, aí a pessoa aquele produtor queria enganar e queria colocar algo ali a mais, ele colocava açúcar para render mais. Então, essa era uma forma de enganar os clientes, você colocava mais açúcar do que a fruta ali e acabava virando uma marmelada. Chuchu, o pessoal colocava chuchu. Tem até uma história, até hoje, me contaram, inclusive, que muito do que a gente consome como cereja é chuchu. Em algumas situações. Porque a pessoa faz o caramelizado ali e tudo mais, porque o chuchu não tem gosto de nada. Aí você coloca o chuchu. E esse termo marmelada ficou muito famoso e até hoje é usado. Mas a marmelada sumiu da mesa do brasileiro, né? Sumiu da mesa do brasileiro. Com a entrada dessas grandes fábricas que nós falamos, como Et, Sica, Colombo, né? Isso na década de 70, 80, ela conseguia fazer o que os produtores não conseguiam, abastecer o mercado inteiro, as grandes redes de supermercado, com a marmelada em lata, com a durabilidade de 1 ano, 2 anos. E às vezes a marmelada, essa artesanal, ela não consegue, não suporta esse tempo todo. Então a competição foi desleal. Juntou com o fungo, a entomosporiose. Então isso tudo ajudou para que houvesse a decadência da produção no estado de Minas Gerais, que nessa época aí foi um dos primeiros, no ranking, né? Era o primeiro estado maior produtor. E a gente tem uma perspectiva de melhorar essa produção? Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, tentar resgatar essa cultura. É um doce que até hoje é muito procurado, é valorizado. Então o produtor que entrar no programa, que quiser produzir o marmelo, né? E consequentemente a marmelada, ele não tem dificuldade em escoar a sua produção, porque existe uma demanda grande e uma oferta pequena. Então é um excelente negócio para o produtor hoje. Então o caminho está mais do que apontado, né? A gente vai para o intervalo, mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Você prefere a marmelada ou a goiabada? A marmelada. A marmelada. E por que a goiabada ganhou tanto espaço frente à marmelada? Exatamente pela produção? Pela produção. A goiaba é mais fácil de mexer. Ela tem as suas doenças também, tem suas pragas, mas a produção é mais alta, né? E é um doce também muito... se adaptou diferente do marmelo. O marmelo se adaptou em algumas regiões. A goiaba não. Praticamente no estado inteiro de Minas, se plantar, vai produzir. Te perguntei, isso não foi à toa não, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho dessa questão de como que a gente vai ampliar essa produção com a entrega das mudas e as confusões que as pessoas fazem da marmelada, pensando que é uma fruta. Muita gente fala, inclusive, que é goiaba, acha que é feito de goiaba, como se fosse uma goiaba, uma marmelada, uma goiabada mais doce, uma marmelada.
A gente vai falar um pouco disso no próximo bloco. E, aliás, eu tenho uma lembrança de infância que ainda tinha aquelas latas de marmelada e sempre tinha aquela coisa na casa da minha avó, tinha uma marmelada e a goiabada, e tinha gente que gostava mais da marmelada da goiabada. Eu gostava mais da marmelada também, até porque era mais docinho. Né? E é um doce que também, como a goiabada, combina muito bem com queijo. Com queijo, o casamento é perfeito. Perfeito. Muito bem, a gente vai para o intervalo e volta já já aqui no AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agropecuária. Já já a gente volta.